Bom dia, gente. Hoje a gente vai ter aula ministrada pelo Dr. Lucas, que é médico intensivista aqui da instituição e paliativista, e ele vai falar sobre o cuidado paliativo nos pacientes com doença renal crônica. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a Nefro que me chamou para essa aula. E é um tema que, para mim, fez muito sentido desde que eu fui fazer a pós em cuidado paliativo. Mas eu acho que mais do que como profissional, como pessoal. Isso mudou bastante a minha vida pessoal em olhar em outras esferas de como funciona a vida, de como funciona outras coisas além da medicina. A ideia é eu dividir a aula em duas partes, uma parte de princípios e conceitos de cuidado paliativo, e a segunda parte eu tentei trazer um pouquinho da parte da nefro, o que tem de trabalho, um trabalho muito legal em 2022, aí um resumo do painel geral da nefro no Brasil. A gente costuma dar muitos más notícias, diagnósticos de terminalidade ou diagnósticos de adoecimento, sem às vezes pensar na consequência, né? Ela estava sozinha, foi embora, quase que ela morre atropelada ao invés de morrer de leucemia. Mas a gente às vezes não para pensar que isso também é importante, isso também faz sentido. E aí eu trouxe esse questionamento, né, do que se fosse comigo, se fosse um familiar, mas e se for um paciente meu? Isso é todo dia. E quando eu falo em cuidado paliativo, essas são as frases que vêm na cabeça de todo mundo. Que não tem mais o que fazer, que é quando vai morrer, que já está nas últimas, que agora é só esperar o fim, que tem que tirar tudo, não é para fazer mais nada, que não pode entubar, não pode dialisar, não pode ligar nora. Mas a maioria das pessoas pensa em cuidado paliativo aqui. Essa é a cena que a gente vê todo mundo pensando em cuidado paliativo. E aí, a maioria dos pareceres que chega para a gente, 50% morre em menos de 24 horas. Ou seja, é esse paciente que a gente pega. E aí, só para a gente ter uma ideia, o que é a definição de cuidados paliativos desde 2017? É uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta, tratamento da dor e outros problemas físico, psíquico, sociais ou espirituais. Vou resumir: melhora de qualidade de vida de quem tem uma doença ameaçadora à vida. Tem vida duas vezes, não tem morte nenhuma. Por que a gente lembra do cuidado paliativo aqui? Esse paciente dialisando com droga vasoativa, tracostomizado e ventilação mecânica, com refratariedade terapêutica, é difícil melhorar a qualidade de vida dele aqui. Provavelmente eu não vou conseguir melhorar a qualidade de vida porque ele já está entrando em processo ativo de óbito ou já passou o processo ativo de óbito. É óbvio que o cuidado paliativo pode fazer muito aqui, cuidando da família, da terminalidade, do apoio ao luto. Eu tenho outras coisas para poder cuidar desse paciente. Mas isso aqui não é cuidado paliativo. Isso é refratariedade terapêutica. De novo, cuidado paliativo é melhora de qualidade de vida de quem tem uma doença ameaçadora à vida. Quando o paciente não está mais vivo, eu não consigo melhorar a qualidade de vida dele. Então, só trazendo a definição, né? E cuidado paliativo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um direito humano. É um direito. O ano passado aprovou a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que gasta 887 milhões, ou vai gastar, né, a partir desse ano, por ano com cuidado paliativo. Se não tivesse o que fazer, para que gastar esse dinheiro? De novo, cuidado paliativo não é terminalidade. Cuidado paliativo não é fase final de vida. A gente pode ajudar, a gente estudou muito isso, mas não é exclusivo de fim de vida. Tem gente hoje morrendo dentro do hospital sem cuidado paliativo. E tem gente hoje morrendo com cuidado paliativo. Então, lembrem-se, cuidado paliativo é mais uma especialidade do que a fase em que o paciente se encontra. Isso aqui era o que todo mundo conheceu, pelo menos até 90, antes de 90, o pessoal pensava isso. Tratamento potencialmente curativo, eu esgotava todas as minhas possibilidades, o paciente virava paliativo. Hoje ele era curativo, meio-dia e dois, ele virava paliativo e não fazia mais nada por ele. Isso aqui é um pouco complicado quando a gente fala hoje em dia. Isso daqui é a definição e a trajetória da doença e como introduzir cuidado paliativo em cada fase da doença. Então, quando eu acabo de descobrir um diagnóstico, eu vou ter muito sofrimento, o exemplo da Grazi agora, um sofrimento intenso, importante, que ela vai entrar num processo de luto dela mesmo, achando que ela vai morrer, ou que ela vai perder funcionalidade, ou qualquer coisa que aconteça num diagnóstico.
E aí, ali a gente pode ajudar essa pessoa a aliviar um pouco do sofrimento naquele momento. Então, no diagnóstico, eu posso fazer controle de sintomas, apoio psicológico, ajuda na identificação da doença ou no prognóstico daquela doença, para que a pessoa comece a conhecer a doença e o que realmente ela precisa fazer para prevenir as complicações ou para não progredir essa doença. Mas, independente de tudo isso que a gente faz, a doença progride. A gente não tem como frear a maior parte das doenças. Então, à medida que a doença vem caminhando, se a gente olhar aqui, em cima está a terapia modificadora de doença, aqui seriam os cuidados paliativos entre prevenir e aliviar o sofrimento humano. Primeira fase, controle de sintomas e ajude no sofrimento. Segunda fase, prognóstico e metas proporcionais. Ou seja, começar a discutir de que a minha terapia modificadora de doença já não está resolvendo muito. A doença está progredindo independente da terapia que eu coloquei, independente da terapia que eu já mudei e não está funcionando. Então, aqui, o paciente está consciente, está orientado, ele ainda tem uma funcionalidade ok, dá para começar a discutir de que vai chegar o momento da terminalidade. E quando eu falo em terminalidade, seria aqui, que seria o último ano de vida da pessoa, os últimos meses de vida da pessoa. Então, na terminalidade, concordam comigo que a gente vai ter um sofrimento muito maior do que no diagnóstico, de quem vive a doença, de quem convive com a doença Alexa, e a gente que liga trata o da ar da doença. cozinha. Então, aqui é muito importante ter cuidado paliativo. A gente precisa ajudar essas pessoas e uma das partes principais que a gente estuda é o sofrimento humano, em todos os âmbitos da vida de alguém. Então, a gente pensa em sofrimento físico, social, espiritual e emocional, pensando nesse contexto para tratar de alguém. E uma parte importante seria aqui no luto, né? A gente ainda entende que o luto é só depois do óbito, a maior parte das pessoas, mas na verdade o luto é durante toda a trajetória do adoecimento. Quando eu era funcional, eu parei de ser funcional, eu perdi minha funcionalidade, eu perdi meu emprego, eu entro num processo de luto. Quando eu perco a minha via oral, quando eu perco a minha via respiratória, vou ser tracostomizado, vou usar sonda, tudo isso são sofrimentos durante a trajetória do adoecimento e que a pessoa vai entrar num processo de luto para aquilo. E quando a gente fala em luto pós-óbito, aí faz mais sentido ainda. Nós acostumamos que o cuidado acaba no óbito. Mas e essas famílias, como é que elas ficam? Como é que elas lidam depois desse óbito? A gente aqui no serviço montou um ambulatório de luto em novembro. E nós estamos tendo uma experiência muito legal, interessante, de diminuir o sofrimento das famílias no pós-óbito, no sentido de que muitos deles não entendem algumas coisas que aconteceram nos últimos dias e ficam sofrendo por muito tempo. E a gente, médico, consegue tirar muito disso. Então, a última que eu atendi era um menino com paralisia cerebral que teve uma parada em casa, chegou aqui em morte encefálica. 3 meses depois, que foi quando eu atendi a mãe, a pergunta dela para mim foi: por que que todo mundo acorda do coma e o meu filho não acordou? Será que ela entendeu o diagnóstico de morte encefálica? E assim, eu abordei, expliquei novamente, e não é que a gente não tenha falado, eu tenho certeza que a gente falou, mas o ponto é lá atrás, ela não estava pronta para entender aquilo. E aí, fazendo essa abordagem, ela volta no próximo retorno muito melhor, entendendo o porquê que o filho dela tinha morrido e não tinha voltado do coma. Então, o luto faz parte do cuidado. A gente não acaba o cuidado no óbito. Aí, continuando um pouco mais, acho que para o meu pointer. Opa. Aí, então, o que que eu escuto todo dia? Então, cuidado paliativo é só ter bom senso. Eu olho para o paciente, começo a ver a parte fofa dele, e aí vou tentando trabalhar o que faz para melhorar um pouquinho a qualidade de vida dele. Mas se a gente ficar no bom senso, gente, vai dar muito trabalho. E tem muito trabalho para isso. Não é bom senso. Cuidado paliativo é evidência. E evidência em todos os âmbitos, no psíquico, no social, no espiritual e no físico. Se eu não olhar para tudo isso, eu não consigo cuidar de alguém. Eu só estou tratando da doença e não estou cuidando de uma pessoa. Esse é o trabalho mais famoso do cuidado paliativo, que é um câncer metastático não pequenas células, e que foi comparado. Um grupo era só com oncologia, seguia como naturalmente aconteciam as coisas. O outro grupo era cuidado paliativo mais oncologia precocemente, logo no diagnóstico. E foi acompanhado para ver como é que esses pacientes ficavam. E, por curiosidade, o cuidado paliativo viveu 1 ano a mais. Por que será?
além de viver um ano a mais, eles tiveram uma qualidade de vida medida melhor. Eles conseguiram fazer mais quimioterapia. Eles tiveram mais noção prognóstica. E o melhor de tudo, eles foram menos invadidos no fim da vida. Porque a gente ajuda a pensar fora da doença e a trabalhar o prognóstico, e a pessoa entende também o porquê das necessidades de fazer a quimio ou fazer algum tratamento específico. Isso tudo faz sentido. Esse aqui é um trabalho que eu gosto muito, que é sobre intubação, não é muito o nosso tema hoje, mas eu sempre coloco ele na aula, que é o prognóstico de pacientes que foram intubados na emergência, acima de 65 anos, e eles foram acompanhados para saber o que acontecia com eles. E o mais interessante é que no corte aqui, acima de 80, eu tenho uma mortalidade assim, ó, cada 10 que são intubados, 5 morrem. Desses 5 que sobrevivem, 4 ou 3 vão para internações de longa permanência, instituições que precisam de BIPAP, vão para asilos porque a família não tem condições de cuidar desse paciente. E só um volta para casa. Então, pacientes acima de 80 anos não quer dizer que não é para intubar esse doente, mas eu preciso saber, de cada 10 que eu intubar, 5 vão morrer. 3 vão ficar muito dependentes e 2 ou 1 vão voltar para casa. Para me ajudar a tomar essa decisão, a como controlar aquilo. Então, isso aqui é evidência, me ajuda a pensar. Não é para usar isso como razão e a única tomada de decisão vai ser baseada nisso. Mas isso também me ajuda a pensar, já que a gente às vezes não conhece muito sobre prognóstico, e prognosticar eu acho que é uma das partes mais difíceis da medicina. Quando eu falo em trajetória do adoecimento, é importante que a gente conheça essas três principais. A primeira, que seria o câncer, essa daqui de cima, o paciente descobre a doença, ou deveria descobrir a doença, quando ele tem uma funcionalidade boa. Ele está trabalhando, ele está lá no ambulatório, e aí ele começa a tratar. Uma linha de químio, 2 linhas de químio, faz cirurgia, depois ele progride, e aí ele vem progredindo a doença. Quando ele chega aqui, ele tem uma perda de funcionalidade, um PPS que cai de 100 para 70, para 60, para 50. Para quem não conhece o PPS, é uma escala de funcionalidade. 50 é o paciente que passa a maior parte do tempo sentada do que em pé. Não trabalha mais, mas ainda consegue tomar banho sozinho, tem seu autocuidado. Abaixo de 50 é um paciente que está indo para a terminalidade. Ou seja, ele está indo para a sua fase final de vida, para o seu último ano de vida. Essa hora é hora de começar a conversar. Porque eu vou ter mais ou menos um ano para falar dos problemas financeiros, de onde ele mora, o que ele quer resolver de pendência. Dá tempo dele fazer isso. Isso aqui é um diagnóstico de um momento. Primeira fase, segunda fase ou terceira fase? Se nós estamos falando da terceira fase, eu preciso começar a falar de terminalidade, eu preciso começar a falar de fim de vida para a gente discutir o que ele quer para ele. Aí a segunda curva, que seria essa daqui, é das disfunções orgânicas. E aí hoje na nefrologia é bom da gente conhecer ela. Insuficiência cardíaca, doença renal crônica, DPOC, elas funcionam assim. O paciente descobre a doença, uma funcionalidade um pouquinho pior. Ele não é 100% ativo, mas ele está ali nos 70, 60. E aí, à medida que a doença vai caminhando, ele tem várias internações que ele quase morre. Então, ele interna, a funcionalidade dele vai lá no pé e aí ele volta. A gente nunca sabe quando vai ser a última internação dele. Mas reparem que ele nunca volta da onde ele saiu. Ele nunca volta da onde ele saiu. Ele sempre perde mais a funcionalidade. Então parece que ele desce 3 degraus, sobe 1. Desce mais 3, sobe 2. E cada vez mais ele está mais dependente e mais próximo do óbito. Então, quanto menos funcional esse paciente é, mais próximo do óbito, mais próximo da sua terminalidade. Quando eu falo de fragilidade ou demência, são as síndromes neurológicas, né? Então, o paciente ele tem uma perda de funcionalidade no diagnóstico. Fez um AVC, de 100% ele cai para 10, 20. Ele vive 10, 20 anos assim. Também um tempo muito longo e prolongado. Seria bom se o paciente renal crônico ficasse só aqui, mas aí ele tem câncer às vezes, aí ele tem uma AVC às vezes, ele tem outras doenças, e aí essas doenças se somam. É óbvio que é muito difícil prognosticar exatamente, mas se eu conheço a trajetória do adoecimento das doenças, fica mais fácil de eu encaixar ele na curva, de pensar, talvez esse paciente esteja indo para o fim da vida. Só algumas terminologias erradas, para quem me conhece sabe que eu pego muito isso no pé, por alguns motivos. Quando eu falo, esse paciente eu não vou investir. Investir, a gente investe na bolsa de valores.
no paciente, a gente vai cuidar. Isso porque é pejorativo. Para a família parece que a gente não quer cuidar do paciente. Então, investimento não é uma palavra muito boa para falar aqui. Outra, medidas plenas. O que é medidas? Eu não entendo muito quando alguém me fala, esse paciente é medidas. O que quer dizer medidas? Ah, você está falando que você não vai entubar, ou não vai dialisar, ou não vai levar ele para UTI? Tá, isso é outra coisa. Medidas é tamanho de alguma coisa. Por que não faz sentido escrever no prontuário essas coisas? Medidas plenas, proporcionais, antidistanásicas. Isso está querendo me dizer sobre limitação terapêutica e não sobre cuidado paliativo. Se eu escrever no prontuário cuidado paliativo exclusivo, exclusivo é exclusivamente melhorar a qualidade de vida. Se cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida. Então, não faz sentido exclusivo, hoje em dia, ser limitação terapêutica. Limitação terapêutica é quando eu tomo a decisão de que a invasão não faz mais sentido naquela fase de doença ou não faz sentido para aquele paciente. Então, quando eu quero descrever isso, a gente vai aprender um jeito mais fácil e mais bonito de escrever. Então, cuidado paliativo pleno, exclusivo, conjunto, isso não quer dizer que eu não vou invadir o paciente. Se alguém lê, algum juiz lê, não vai falar, era paliativo exclusivo, então não era para entubar. Não, que doença ele tinha? Que fase da doença ele estava? Ele tinha possibilidade de recuperação, reabilitação? Quais eram os valores e preferências desse paciente, dessa família? É muito diferente de escrever isso. Verbo, paliar ou paliativar. Todas as vezes que eu uso o verbo paliar ou paliativar, a maioria das pessoas querem dizer, eu vou lá limitar a terapêutica. Eu vou lá falar para a família porque, entubar esse vozinho, né, não faz muito sentido. Então eu vou lá paliativar. Eu chego lá, não consigo. Porque eu fui com a ideia fixa de limitação e não de cuidado. Quando eu vou pensando em cuidado, a família entende, a família aceita. Então, não é paliar ou paliativar, seria a tradução, melhorar a qualidade de vida. Se cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida, essa é a tradução do paliar ou paliativar. Tem um jeito legal de usar esse verbo, que é para sintoma. Eu tenho uma dor ainda para ser paliativada, eu tenho uma náusea para paliar, que é para diminuir o sofrimento, para melhorar a qualidade de vida. Aí faz sentido usar. Um jeito legal para a gente escrever quando eu quero falar de limitação terapêutica e não de cuidados paliativos. Paciente com doença avançada, por exemplo, um DRC estágio 4, dialítico, com SPICT alterado, caquexia, perda de funcionalidade, um PPS de 30, ou seja, está acamado, tendo, então, critérios de terminalidade, não se beneficia de medidas mais invasivas. Entendido a não proporcionalidade de terapias de suporte e prolongadoras de vida, além de considerar terapias fúteis, essa terapia, e terapias inapropriadas, essa. Ou terapias potencialmente inapropriadas, que não está escrito, essa, que não vão de encontro com os valores individuais da família e do paciente. Por isso, optamos pela retirada da diálise, extubação paliativa, não invasão, não intubação. Fica muito mais bonito e quem lê entende que esse paciente estava no fim da vida e que aquela invasão não fazia sentido para ele. Porque eu acho que a gente tem muito medo do processo, principalmente em fase final de vida. Mas, se vocês lembrarem, quem são os médicos mais processados? GO e cirurgia plástica. Cuidado paliativo não chega nem perto dali. Porque a gente tem comunicação, a gente não vai esconder nada da família e as invasões do fim da vida vão ser muito claras e objetivas do porquê fazer e do porquê não fazer. Então, cuidado paliativo não é sinônimo de retirada de suporte, não é sinônimo de limitação terapêutica e não é sinônimo de fase final de vida. Muito menos de terminalidade. A fase final de vida ela vai ser definida no último ano aos últimos 6 meses de vida. Então, mais ou menos aqui, essa linha azul escura. Os cuidados de fim de vida, eles começam na terminalidade mesmo. E aí, quanto mais perto ele chega, eu tenho jeito de descobrir, porque é um diagnóstico que a gente faz. Falei para a Marcela que a próxima aula a gente pode fazer de fase final de vida, que é um tema muito grande e eu gastaria umas 3 horas para falar disso. Mas, só para ter uma ideia, a gente sabe fazer diagnóstico de processo do nascer. A gente sabe fazer o diagnóstico ali porque eu falo que morte, o contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. O que tem entre o nascimento e a morte que a gente chama de vida. A morte, a gente não sabe como morre. De uma maneira natural, a gente não aprendeu. Mas para nascer, a gente sabe.
contração de Braxton Hicks, perda do tampão mucoso, as contrações que vão ficando mais frequentes. Se chegar uma gestante aqui parindo com 10 centímetros de dilatação em período expulsivo, todos nós vamos saber que está nascendo. Mas se chegar um processo ativo de óbito, a gente vai se enganar e achar que é sepse. Na maioria das vezes a gente coloca como sepse. E aí aquele paciente que vai para a UTI, ele é entubado, ele dialisa, ele fica 2, 3, uma semana, morre daqui uma semana. Na verdade, eu não mudei a vida dele, eu só prolonguei o processo do morrer. Então, é uma fase, dá para fazer diagnóstico do último ano, dos últimos meses, dos últimos dias, das últimas horas. Isso é um diagnóstico. Tem vários trabalhos para me falar. Na parte da oncologia tem mais, mas eu posso usar e tenho para outras áreas também. Então, dá para a gente fazer diagnóstico de fase final de vida. Só para vocês terem uma ideia. Critério de terminalidade são 2 desses 3. Doença avançada, caquexia e perda de funcionalidade. Como é que eu vejo doença avançada? Uma delas aqui é o SPICT. É uma ferramenta objetiva de que a doença está avançada. Se eu preencher 2 aqui ou uma aqui, esse paciente tem doença avançada. E ter doença avançada não quer dizer que não vai invadir. Quer dizer que tem doença avançada. O que ele me fala? Será que não está na hora de começar a rever o plano atual e futuro do cuidado? Só isso. Ele está falando, o paciente tem uma doença avançada. Preste atenção nesse paciente, porque no próximo ano pode ser que ele faleça. Caquexia, perda de 5% do peso nos últimos 6 meses, sem intenção. É aquele paciente que vai perdendo massa muscular, vai perdendo massa muscular. Ah, não está comendo. Ah, a gente começa com várias desculpas. Mas, na verdade, é a doença evoluindo. É a doença consumindo ele. A maior parte das pessoas falece caquética, principalmente de doenças crônicas e degenerativas. A caquexia, ela acontece, normalmente a gente tem pré-caquexia, caquexia e a caquexia refratária. Aqui e aqui, pouco eu mudo. Eu posso otimizar a dieta, dar módulo de proteína, dar complemento, dar HMB sachê, tudo. Não muda, parece que não adianta nada. Ah, passa sonda, joga sonda, põe dieta, põe NPP. Não muda nada. O paciente não ganha massa muscular. Por quê? Ele tem uma doença avançada que está consumindo ele. A gente, para ganhar músculo, é um desafio. Você imagina um paciente acamado. Eu posso dar toda a dieta do mundo, posso fazer toda a físio do mundo. Ele, no fim da vida, não vai ganhar massa muscular. Não adianta forçar. Perda de funcionalidade. Tenho várias escalas objetivas para avaliar isso. Essa é a melhor, porque dá para usar para todas as doenças, que é o PPS. Posso usar ECOG, KPS, tem várias. Mas o PPS eu acho fácil, de 100 a 0, 100 completamente funcional, 0 óbito, e 10 totalmente dependente, em uso, ou usando sonda ou gastrostomia, ou só cuidados com a boca, que é aquele paciente que não consegue mais comer. Então, quanto mais perto do 10, pior. Ele vem de 10 em 10 caindo. O ideal é que a gente comece a pensar em terminalidade no PPS menor do que 50. Esse é o melhor paciente para a gente falar disso. Tá bom, agora vamos chegar na nefro. Esse aqui é o trabalho que eu trouxe para a gente discutir ele, e eu sugiro que todos vocês leiam. Tá muito simples, é um trabalho brasileiro, um artigo brasileiro, que resumiu o cuidado paliativo na nefro. Em poucas páginas, ele traz desde prognóstico, comunicação, terminalidade, retirada de suporte. Ele está incrível. Então, eu trouxe as partes principais, só para a gente dar uma olhada, mas aqui o que ela coloca? Que na doença renal crônica 3 a 5, com terapia de substituição renal ou não, com algum fator de risco, idade, o índice de comorbidade de Charlson, o KPS, albumina menor que 2,5, a surprise question, ou sobrecarga de sintomas, o alto risco de óbito, se tiver isso, eu preciso falar de cuidado paliativo. O que seria a surprise question? É alguma pergunta que parece idiota. Você se surpreenderia se esse paciente morresse no próximo ano? A gente fala, nossa, que imbecil essa pergunta. Mas ela tem uma sensibilidade de 80%. Quando foi feito, pegaram os médicos e perguntava, você acha que esse paciente pode morrer nos próximos 6 meses? A gente acertou 8 em 10. Então, a gente tem uma sensibilidade boa para isso. É que a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Mas, conhecendo isso, a gente pode extrapolar para outros lugares. Por exemplo, você se surpreenderia se esse paciente morresse nessa internação? Se eu não me surpreenderia, ele precisa de cuidado paliativo.
porque ele tem risco de morrer, uma alta carga de sintoma, um alto risco de sofrimento, então ele precisa de cuidado paliativo. Aí, aqui, cuidado paliativo, na verdade, é para intensificar o manejo de sintomas, falar de prognóstico, começar a falar de tomada de decisão compartilhada e planejamento avançado de cuidados, que é o que eu acabei de falar para vocês. Começou a terminalidade? Vamos começar a falar do que vai acontecer, do que pode acontecer e começar a tomar melhores decisões. Se esse paciente não tem fator de risco, eu vou continuar, mas eu também preciso pensar que esse paciente ele precisa ser cuidado. Os sintomas vão ser cuidados, todas as outras coisas vão ser cuidadas. E mesmo assim, ele merece cuidado paliativo, mas às vezes não um cuidado paliativo especializado. E à medida que eu estou ali com tratamento convencional e esse paciente ele não está melhorando, eu vou pensar em levar ele para o cuidado paliativo. Isso é muito importante. Além disso, eu vou pensar também no cuidado renal baseado em valor, que seria esse VBRC aqui. O que seria isso? Sintomas, qualidade de vida, avaliação prognóstica regularmente. Manejo de sintomas, tomada de decisão, planejamento avançado de cuidado, antes, durante ou qualquer momento da diálise. Vou pensar também em diálises centradas no paciente, diálises incrementais e diálise paliativa. Isso é o jeito que ela define e nós vamos chegar lá. Aqui tem algumas ações e estratégias nos cuidados paliativos renais. Então, ele coloca aqui manejo dos sintomas, prognóstico, comunicação, tomada de decisão. Isso está tudo descrito no texto. Quem quiser depois ler, é muito interessante. Mas só para a gente ver aqui, ó, a diálise centrada no paciente, incremental e paliativa. Centrada no paciente seria tentar promover um pouco mais de dignidade para o paciente, compaixão e respeito aos valores dele. Uma hemodiálise incremental seria tentar usar aquela função renal o máximo que ela tiver e dialisar ele muito pouco, para tentar deixar ele menos dialítico, porque a diálise piora a qualidade de vida, e vocês sabem, mas ela aumenta tempo de vida. Mas nem todo paciente quer tempo e não qualidade. Por isso que ele fala muito em basear nos valores, nas preferências do paciente. A diálise paliativa seria uma diálise para conforto. Meu paciente fica bem dialisando 2 vezes por semana? Tá bom, dialisa 2 vezes. Uma vez? Tá bom. Eu posso diminuir a frequência da diálise, não necessariamente eu preciso fazer o protocolo, o habitual. Depende do paciente. Às vezes é um paciente que está numa condição muito ruim para vir para o hospital, e aí eu posso dialisar ele de uma maneira um pouco mais tranquila, desde que caiba na vida dele, nos valores dele. Essa é a ideia. Descontinuar a diálise. Aqui eu vou colocar um slide só disso, de quando a gente pensa em retirar a diálise. E os cuidados de fim de vida são muito importantes. Então, tentar sempre trazer os valores e preferências do paciente. Alguns instrumentos para avaliar risco de óbito e prognosticar pacientes com DRC. Tem vários, gente. Ó, a primeira foi o que eu falei para vocês. Você surpreenderia se esse paciente viesse a óbito nos próximos 12 meses? Aí tem a AKPS, tem a MCS, a Freud, a Basal, a Ryan, tem várias. Então dá para a gente usar em cada situação. Não vou ficar em cada, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Quando a gente fala de um paciente que não vai para a estratégia dialítica, esse paciente precisa ser cuidado. Se ele decidiu não dialisar e ele opta por isso, e a gente concorda, às vezes é um paciente numa condição muito ruim, nós precisamos cuidar dele. Ele não vai ter alta e nunca mais a gente vai ver ele. Precisamos cuidar dele. Principalmente se for um paciente que vocês estão acompanhando a longo prazo. Não faz sentido eu ter uma quebra de vínculo, porque o que acontece muito, o que acontecia muito, o paciente ele era paliativado, ele era transferido de equipe. E aí, às vezes, a equipe primária cuidou dele 10 anos. Quando ele é paliativado, ele vira paliativo, nunca mais ninguém vai ver ele. O momento mais difícil da vida dele, a terminalidade, a fase final de vida, o sofrimento importante, agudo, de todos da família, inclusive dele, o médico nunca mais vê ele. E a sensação de abandono dessas famílias é desesperador. A gente recebia muito paciente assim, transferido. Eu sei que não é fácil lidar com sofrimento, eu sei que a maioria das pessoas não tem habilidade para isso e não teve formação, principalmente, mas é um momento mais difícil da vida do doente e abandonar ele não faz sentido. Então, nesse momento, é muito importante que a gente pense e que a gente continue acompanhando ele, mesmo que você não vai fazer nenhuma terapêutica específica, você vai cuidar dele e cuidar do sofrimento dele. O tratamento conservador abrangente, que seria então não diálise, nós vamos para o TCA. O
que é prioridade aqui? Intervenções para retardar a progressão da doença renal e minimizar o risco de eventos adversos ou complicações, manejo ativo dos sintomas, tomada de decisão compartilhada, comunicação detalhada, incluindo planejamento de tratamentos avançados, suporte psicológico, cultural e espiritual, e suporte social e familiar. Parece óbvio quando a gente lê, mas na prática é muito difícil fazer. É muito mesmo abrangente, o que fica muito complexo em vários cenários. No cenário SUS, então, mais difícil ainda, pensar em tudo isso. Mas esse paciente precisa ser cuidado. Não vai ser tempo de vida, vai ser qualidade de vida. Aqui, algumas comparações entre o tratamento convencional e o tratamento centrado no paciente. Então, no tradicional, o acesso vascular, eu vou pensar em fístula. Aqui, tudo bem ficar no catéter. Às vezes ele já está no momento mais avançado da doença, mais avançado da vida, ele não vai ter um prognóstico de 1 ano, de 6 meses. Por que forçar? Às vezes ele vai ter um risco muito maior durante a confecção dessa fístula. Adequar a diálise, objetivar pequena depuração de solutos, aqui nós vamos tentar uma menor depuração, o que for mais aceitável para ele. Lá, nas doenças cardiovasculares, eu preciso tratar fator de risco demais e objetivar PA, dislipidemia aqui. Eu vou tolerar uma hipertensão. Não vou deixar ele ficar hipotenso e sintomático. Tá tudo bem ele ficar com uma hipertensão. Ele não tem um prognóstico de 10 anos. Ele não tem um risco de ter um evento cardiovascular em 10 anos. Às vezes ele tem uns 3 anos, uns 2 anos, 1 ano, 6 meses. Então, adequar para aquela realidade, para aquela fase de doença em que ele está vivendo. Doença mineral óssea, aconselhamento dietético, ligante para controlar a hiperfosfatemia. Aqui, mais devagar, o hiperpara está tudo bem, ele já está acamado, mantenha um pouquinho mais alto, desde que seu objetivo é a qualidade da vida dele. Nutrição, lá a gente vai estimular a proteína. Aqui, vai devagar para ele não ter sintoma. Então, cuidado com o sódio, não vai ficar congesto. Acho que tudo isso adequar para ele. Monitorização laboratorial. De lá a gente faz monitoramento de rotina. Aqui, o mínimo necessário. Às vezes você conhece tanto aquele doente que você não precisa colher exame dele toda semana. Você consegue dialisar ele sem. É tomar esse cuidado, sabe? De quem é o paciente, que momento que ele está, o que faz sentido para ele, o que não faz sentido para ele. Medicamentos prescritos. Ali muito pensando em prevenção, aqui controle de sintomas. Manejo da anemia. Vou pensar na anemia aqui, mas só se eu tiver um sintoma muito importante. E o manejo de sintomas de lá, sempre que necessário, aqui, regularmente, eu preciso controlar o sintoma desse doente. E a parte principal. Recomendações para interrupção de diálise. Ela descreve 5. Primeiro, pacientes com capacidade decisória que são totalmente informados e fazem escolhas voluntárias, recusam ou solicitam a interrupção da diálise. Isso é bioeticamente positivo, porque a autonomia é do doente. Eu posso oferecer para ele, mas eu não vou obrigá-lo a fazer uma coisa que não faz sentido na vida dele. Então, a autonomia é do doente. É importante que eu lembre disso. 2, pacientes que não têm mais capacidade de tomada de decisão e que já expressaram recusa em seguir com a diálise por meio de planejamento avançado de cuidados ou diretivas antecipadas de vontade. Isso também é importante. Pacientes que não são mais capazes de tomar decisões e cujos representantes legais recusam continuar com a diálise ou exigem que a mesma seja interrompida. Aqui nós estamos falando de um paciente que já não tem mais consciência e que a família também toma essa decisão e traz que ele já não gostaria se ele ficasse naquela condição. 4, pacientes com profundos distúrbios neurológicos, de tal sorte que não demonstram sinais e raciocínios, sensação, comportamento intencional, autoconhecimento e do ambiente. Eu acho que esse é um dos melhores. Porque aqui nós não estamos falando de autonomia do paciente nem da família. Aqui nós estamos falando da autonomia do médico. Em pensar quando aquela diálise não cabe mais e ela está trazendo risco também para aquele doente. Um paciente com distúrbios neurológicos graves, que está completamente dependente, gastrostomizado, que vai precisar sair de casa 3, 4 vezes por semana para fazer diálise, numa condição muito ruim e que não vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, cabe a gente a começar a pensar e trazer essa discussão. É óbvio que a gente não vai contra a família, a gente vai junto da família. A gente trabalha com eles e mostra para eles o risco e benefício, e se faz sentido ou não. Mas a gente tem que pensar para trazer. Até o 3, eles estavam pensando. Agora, a gente pensa e leva. Isso é muito importante. E o último, pacientes com deterioração clínica e funcional, com evidência de
intolerabilidade para os procedimentos da diálise. Ou seja, a diálise é mais maléfica que benéfica. Vocês sabem algumas. Eu acho muito legal quando a gente contraindica nesses casos. Aqui não é a família me pedir. Aqui o risco é maior, literalmente maior. Eu dialisar um paciente com 2 de Nora 24 em crise, eu posso matar esse doente de diálise e não da doença. Aí tá errado. Ah, mas a família tá brigando. Aí tá errado. Conversa com essa família e explica. Se alguém chegar para um oncologista e falar, faz quimio na minha mãe e ela tá infectada, ele vai fazer? Não deveria, porque senão ele vai matá-la de químio e não da doença. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei ali atrás de tratamento potencialmente inapropriado, fútil e inapropriado. Aqui, a diálise, ela é inapropriada quando o risco dela vai trazer mais, vai ser maior do que o benefício. Então, isso também é bioética, não maleficência. Se a doença já está levando o paciente para um lugar e eu vou adiantar isso, não maleficência, a gente tem que fazer a beneficência, não e não maleficência. Então, não adianta a gente querer colocar só para aumentar o tempo de vida com um risco muito maior dele morrer daquele procedimento. Em alguns outros cenários, a gente pode discutir e pensar. Porque terapia potencialmente inapropriada, eu falei da inapropriada. A potencialmente inapropriada, isso é uma definição do CREMESP de 2022, na resolução de agosto, sobre essas terapias de suporte. O que é potencialmente inapropriado? É aquilo que não atinge fim biológico, mas que, no final de tudo, o objetivo final não vai ter um objetivo adequado. O que eu quero dizer com isso? Droga vasoativa, sobe a pressão? Sobe. Mas ela sempre resolve o problema? Ela sempre vai fazer com que o paciente volte? Ou será que lá no final eu só prolonguei o processo do morrer? Era um choque séptico refratário e eu só fui subindo droga, para ele morrer com 2 de Nora 24 em crise, que é o jeito que a gente acostumou que todo mundo morre. Mas isso é potencialmente inapropriado. Acho que é o meu. Quando a gente fala em potencialmente inapropriado, é agir. Potencialmente apropriado, ele atinge fim biológico, mas não atinge o objetivo final. Tipo, insuficiência respiratória trata, ventilação mecânica trata insuficiência respiratória? Não a ventilação mecânica, a dormifenta, geralmente, que é o que mais vai tratar a insuficiência respiratória, mas ela consegue resolver ali. Mas e no final de tudo, esse paciente vai ficar bem pela ventilação mecânica ou só estou entubando um processo ativo de óbito ou um paciente em fase final de vida? Isso é potencialmente inapropriado, isso é discutível. A gente pode pensar junto, com equipe, família, cuidado paliativo, tomada de decisão compartilhada entre todo mundo. Então, o potencialmente inapropriado atinge fim biológico, o que seria isso? O que não atinge fim biológico é terapia fútil. Exemplo, paciente infectado com KPC, já tomou todos os antibióticos, aí ele volta a piorar a febre, PCR aumenta, aí eu falo, vamos dar um Rocefin? Rocefin é inapropriado, é fútil aqui, não vai fazer sentido nenhum. A família não, mesmo que a família me implore, eu não vou fazer, não tem sentido. Outro exemplo, eu chego numa cena e o paciente está em óbito com rigor mortis. Eu vou fazer RCP? É fútil. Fútil não atinge fim biológico. Então, fútil tem menos coisa do que potencialmente inapropriado. O potencialmente inapropriado tem muitas coisas que dão para a gente pensar e discutir e chegar numa conclusão juntos. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são da resolução, são de tomadas de decisões que tem um monte de trabalho. Um dos melhores trabalhos para tomada de decisão compartilhada é do Daniel Forte. A gente pode também fazer uma aula sobre isso. Incrível o trabalho dele de mestrado. E é só para a gente pensar de um jeito um pouco mais amplo do que só a medicina ensinou a gente. Conceitos básicos que eu vou deixar aqui, nós estamos chegando no final. Quando eu não inicio alguma terapêutica, ou não intubo, ou não dialiso, qual que é a causa da morte? É a doença de base. Qual que é o meu objetivo de não iniciar algum tratamento que eu considero inapropriado? Evitar o tratamento inapropriado, que vai prolongar o sofrimento, ou um tratamento potencialmente inapropriado, que vai prolongar o processo do morrer, que não vai resolver o problema. É legal no Brasil? Sim. Quando eu vou lá e retiro alguma coisa, o que causa a doença? O que causa o óbito, desculpa? A doença, de novo. Não foi a minha retirada, e sim a doença de base que levou ele àquilo. Quando eu faço uma extubação paliativa, quando eu faço uma retirada de diálise, desligar noradrenalina ou vasopressina, o que mata o paciente é a doença de base.
O objetivo é suspender um tratamento inapropriado, que está prolongando mesmo aquele processo do óbito, aquele sofrimento. No Brasil é legal? É. Sedação paliativa. Sedação paliativa, gente, não é 10 miligramas de morfina e 2,5 de dormo. Essa dose é muito baixa, ela é usada para controle de sintomas. Sedação, ela vai ser geralmente a partir de 50 miligramas de dormonide. E sedação é sedação. Morfina não é para sedação. Morfina é para controlar dor e dispneia. Se eu pegar um paciente que a gente usa na UTI 3003, de dormo por dia, ele chega a usar quase 500 miligramas. De 0,03 de fentanil vai dar quase 300 miligramas de morfina, o que é uma dose muito mais cavalar. A gente não objetiva sedar pacientes com opioide, porque isso é efeito adverso da droga. A gente seda com sedação. E sedação, ela é para sintoma refratário. Está escrito aqui. Aliviar sintomas refratários. O que é sintoma refratário? Eu tentei tratar de todas as maneiras, olhando para o físico, social e espiritual, otimizei a medicação e o paciente ainda está em insuficiência respiratória, o paciente ainda mantém uma dor importante. A sedação paliativa entra nesse contexto. Num serviço bem estruturado, a sedação acontece em menos de 3% dos casos. E ela deve acontecer em menos de 3% dos casos. Porque senão a nossa equipe não está boa em controlar sintoma. Dá para manejar sintomas sem sedação. A sedação seria tirar a consciência para que aquele paciente não sinta aquele sintoma até o fim da sua vida. Tem muitos trabalhos legais disso. Eu também tenho uma aula de sedação paliativa. E o mais interessante, não muda o tempo de vida. Inclusive, as pessoas que não usaram sedação morreram uns diazinhos antes. É que não teve diferença estatística. Mas não mata mais cedo. Sedação paliativa é para tirar a consciência. Um exemplo legal: paciente com câncer de cabeça e pescoço que sangra. Catastrófico, porque ele não para de sangrar. Esse paciente tem indicação de ser sedado. Ele não faz sentido ele morrer sangrando e vendo o seu próprio sangue saindo dele mesmo. Então, essa é uma indicação boa, que é um sintoma que vai ser refratário, porque eu não vou conseguir controlar o sintoma do sangramento. No Brasil é permitido? Sim. Agora, o último conceito que eu quero trazer, porque as pessoas confundem muito eutanásia com retirada. Eutanásia ou suicídio assistido, que não é permitido no Brasil, o que causa o óbito é a intervenção prescrita pelo médico. KCL, sei lá, bloqueador, barbitúrico, que faz o coração da pessoa parar. Às 3 horas da tarde, no dia 15 de dezembro, ela escolhe o dia, o horário que ela vai morrer. Isso não é permitido no Brasil e não é a discussão que eu quero trazer. Mas é só para diferenciar que eutanásia não é a mesma coisa que retirada de suporte. Quando eu faço uma retirada de diálise num paciente numa condição de terminalidade, normalmente ele vive em torno de 7 a 10 dias. Quem morre é na hora que ele morre, não sei que hora que ele vai morrer. É ele quem vai decidir, é o tempo dele. Não foi porque eu tirei, foi porque a doença estava ali. A doença continuava ali. Então, o que leva ao óbito é a doença. A eutanásia é a minha intervenção prescrita. O meu objetivo é causar a morte, e nos lugares em que é permitido, é causar a morte de uma maneira tranquila, para que o paciente não tenha sofrimento no decorrer da sua trajetória do adoecimento. Só para a gente terminar, quando que nós vamos pensar em cuidado paliativo? De novo, aqui não dá. Pensar em cuidado paliativo aqui, eu não vou melhorar a qualidade de vida desse paciente. Podemos ajudar? Sempre. O melhor lugar para a gente pensar é a hora que faz o diagnóstico. Essa aqui é uma paciente, para quem não conhece, ou para quem não conhecia, porque ela já faleceu, ela chama Ana Michele, ela é uma paciente que viveu por 8 anos um câncer de mama, e ela já foi diagnosticada metastática logo no começo. Então ela já não tinha uma possibilidade de cura da sua doença. E ela era jornalista e ela virou uma ativista dentro dos cuidados paliativos, ela ia em todos os congressos. Ela escreveu esses 3 livros que são muito bons, descrevendo como ela foi tratada no começo e ela fazendo as suas escolhas durante o tratamento. Período em que ela queria tratar, período que ela queria tirar férias, ela foi protagonista do seu fim de vida. E é isso que a gente quer fazer, que os pacientes sejam protagonistas do fim de vida deles. Muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tinha deixado ali. Ah, diz. Será que tem alguém no chat?
Não, pergunta não teve. Lucas, excelente aula, né? A gente tem vivido isso assim na pele diariamente, né? E vocês têm sido assim fundamental no nosso dia a dia, né? Esse paciente que você descreve tem sido nossa realidade. Quando eu consigo, como médica, e eu decido paliativar esse paciente, e quando ele chega à sua fase final, o seu óbito, né, tem o seu desfecho, eu posso caracterizar que aquele óbito foi pela doença de base, aquele paliativo foi pela retirada do meu tratamento, ou se foi realmente que eu acertei que aquela doença teria tanto tempo de sobrevida daquele paciente? Essa pergunta é muito boa, Fer, porque eu acho que é sobre prognosticar, né? E prognóstico, ele é uma arte muito difícil, porque a gente nunca vai acertar com certeza os dias, os meses, o ano de vida que aquela pessoa tem. O que eu gosto de trabalhar, às vezes, quando eu vou pensar, e quando eu comecei a fazer cuidado paliativo, esse era um desafio que eu queria muito prognosticar. Mas não é a gente que prognostica, é o paciente que vai dizendo. A gente só vai identificando. O que eu quero dizer com isso? É o paciente que vai me trazendo. Ele vai piorando, ele não está melhorando de uma coisa aqui, eu tento fazer uma coisa, ele não consegue. Então, ele vai mostrando em que fase da doença ele está. Então, as decisões ficam muito baseadas nele, que eu acho que é tentar fazer diagnóstico mesmo, da vida dele, da doença dele. E quando eu coloco tudo, os valores, quem é o paciente, eu conhecendo a doença, como ela se comporta, eu conhecendo a trajetória do adoecimento, vai ficando mais fácil de eu perceber aonde ele está na curva. Se ele está no começo, se ele está no meio, se ele está no fim. Então, o prognóstico, que eu acho que é a maior parte, o mais difícil da gente fazer, nós não vamos acertar com certeza. Mas pensa sempre também no objetivo final. O que eu quero dizer com isso? Quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Mas quando eu penso no objetivo final, se eu fizer tudo isso, como é que meu paciente vai ficar depois das minhas intervenções? Ah, ele vai ficar muito dependente, vai ficar tracostomizado, vai ficar dialisando 3, 4 vezes na semana, para ele não faz sentido. Tá, então talvez esse caminho eu possa ir mudando no meio dele. E essas decisões, por que que eu não gosto de colocar o paciente em caixinhas, tipo paliativo exclusivo, paliativo conjunto ou não paliativo? Porque cada paciente dentro do exclusivo é um paciente. Não, nem todo mundo funciona igual. Por isso que paliativar alguém, né, não faz tanto sentido desse jeito, pensando na limitação, porque cada paciente é de um jeito. E óbvio, eu posso repensar depois. Às vezes eu tomei a decisão de não invasão naquele momento e o paciente melhora. Eu acho que você já viu isso várias vezes. Ah, paliativão, o paciente agora ele está melhor. O que que a gente faz? Né? Então, às vezes, a não intervenção naquele momento foi o melhor para ele. E ele conseguiu se recuperar. Daqui 2 meses, ele volta numa funcionalidade boa. Esse paciente voltou tudo para trás. A doença dele voltou lá no começo. Ou ainda, eu não trouxe aqui, mas vocês têm uma coisa muito interessante, que às vezes o paciente está chegando aqui no final, tem o transplante. Ele volta lá no começo da doença, ou pelo menos no meio. Então, tudo isso eu tenho que colocar em jogo pensando no paciente como um todo, não só a doença em si. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, vai fazer a gente refletir um pouco mais. Acho que a doutora Mila quer fazer uma pergunta. Pode falar, Mila. Abrir seu microfone, por favor. Olá, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Lucas. Eu fui residente aí de São José do Rio Preto e é com muita alegria que eu vi essa palestra acontecendo aí e organizei aqui para poder estar ouvindo. Eu acho, Lucas, que o grande desafio como nefrologistas é, é que a gente é muito pragmático, né, na nossa formação de uma maneira geral. E eu acredito que, assim, quando o paciente está na UTI, um paciente que está já com um processo de funcionalidade muito reduzido, fica mais claro a gente entender ali as medidas de instituir cuidados paliativos. Mas eu acho que o grande desafio é identificar os pacientes na clínica de hemodiálise e que estão nos últimos meses de vida, sabe? E mudar um pouco o objetivo de cuidado. Um pouco não, né? Mudar de forma considerável o objetivo de cuidado. Esses estudos que você trouxe ali naquela tabela são estudos fundamentais que eu acho que nos traz um norte para identificar, que é o REM, o COEN
e o Charlson, principalmente o Ren Cohen, que são na população de pacientes com doença renal crônica, em que eles identificam aqueles fatores de pior prognóstico e que estaríamos diante de pacientes em fim de vida. Então, pacientes com quadros cognitivos, né, demenciais, de uma maneira geral, pacientes que têm doença vascular periférica grave, paciente com doença oncológica ativa, tem alguns outros critérios também, sem levar em consideração os critérios de redução de funcionalidade que nos dá através da escala de ECOG, KPS, PPS, enfim. Então, eu acho que é o que você falou, o desafio, eu acho que o que tem que estar na cabeça do nefro, e principalmente de quem está se formando, óbvio, de todos, mas talvez se a gente conseguir trazer para quem está, essa nova geração, é fazer prognóstico. O nefrologista, de uma maneira geral, não faz prognóstico, né? A gente sempre acredita na diálise, depois na diálise não dá certo, a gente acredita no transplante, e aí a gente vai instituindo terapia até o fim, assim, sem cuidar de uma maneira integral do paciente. Então, hoje, assim, eu fiz residência de nefro, depois fiz residência de transplante no Hospital do Rim. Hoje, aqui em Salvador, eu identifico ainda outra população, que é os pacientes com falência de acesso, e que não teriam condições também de transplantar. Então, é uma população que tem que ter esse cuidado mais abrangente. Então, hoje, eu fiz também formação em cuidados paliativos, e a minha área de atuação tem sido essa, e minha grande missão ainda é aí, agora voltando mais ativa, depois da maternidade, é juntar o cuidado paliativo à nefrologia, e quem sabe a gente ampliar um pouco, assim, muito o olhar para esses pacientes. Obrigada. Obrigado, Eumila, pela sua contribuição. Eu acho que a gente ter profissionais de cada área nos ajuda muito, né? É difícil eu, médico intensivista, às vezes dar pitaco na diálise ou na nefro, né? Eu acho que quando a gente tem profissionais que têm a mesma formação e têm a formação em cuidado paliativo, nossa, facilita muito mais a conversa, né? Hoje a gente trabalha muito na UTI e eu vejo que eu consigo fazer mais isso dentro da UTI do que às vezes em outro ambiente. Então, ter a sua formação e se a gente conseguir formar mais gente é muito importante, que é o que você falou, a gente pode ter cuidado paliativo primário, secundário e terciário. O primário, todo médico tem que saber. Todo médico tem que saber abordar controle de sintomas, um pouco de comunicação, um pouco de prognóstico, precisa. O cuidado terciário, que seria equipe especializada, acaba sendo muito pouco. A gente tem poucas equipes no Brasil, né? Então, a gente não adianta a gente depender do especializado para fazer todo o cuidado paliativo. O primário precisa ser feito por cada médico. Mas obrigado. Doutor Daniel também está com a mão levantada aí, quer fazer uma pergunta. Doutor Daniel, nefrologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, trabalha em São Paulo. Obrigado, Daniel. Ô, Lucas, parabéns pela sua apresentação. Eu só queria complementar o que a colega acabou de falar, né? Nós estamos tentando até colocar como no currículo da residência de nefrologia cuidados paliativos. Eu acho que é uma coisa extremamente importante na nossa área. E o que mais nos angustia é quando você entra numa unidade de diálise, você vê pacientes extremamente debilitados, que são mantidos em programa, porque, queira ou não, a gente acabou criando uma geração de nefrologistas que é muito mais fácil você dialisar o paciente, né? E a gente tem que mudar esses conceitos. Eu concordo plenamente com você, e a gente tem que trabalhar com esse intuito, né, de mudar esses conceitos, porque colocar o doente de diálise é fácil, né? Tirar o doente da diálise é muito difícil, né? Queria que você só comentasse, mas parabéns, a gente tem que realmente incentivar cada vez mais essas discussões e, como eu disse, talvez até tornar obrigatório dentro da formação do nefrologista uma passagem por essa área tão sensível, né? Tão importante, tá? Sim, muito obrigado, Daniel. Só aproveitando a fala do Dr. Daniel, Rodrigo Ramalho aqui, Daniel, tudo bem? Hoje, a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem um comitê específico para cuidados paliativos, e no Congresso Paulista, justamente porque esse é um tema quente, no Congresso Paulista de Nefrologia, que está sendo organizado aqui por nós vamos fazer um pré-congresso só de cuidados paliativos em nefrologia. Então, é justamente isso, tentar procurar, buscar essa educação de todos os colegas. Por causa disso, as decisões não são fáceis, são difíceis. E, às vezes, eu brinco com os meninos, nós temos 1/3, talvez, dos pacientes inscritos em fila na nossa hemodiálise. Quem não está inscrito em fila é paliativo. Se a gente pegar a definição ampla dos cuidados paliativos, então, 50%, 60% da minha hemodiálise são cuidados paliativos.
E aí a gente tem que ter essa visão, né? Mas falta educação para todos nós, no sentido de a gente conseguir dar e tentar privilegiar os nossos pacientes com essa qualidade de vida. Foi ótimo, viu, Lucas? A gente precisa ir maturando as coisas. Mais perguntas? Foi muito bom te ver, viu, Mila? Beijão para você. Obrigada, foi ótimo estar aqui. Pois não. Obrigada pela aula, foi muito boa. Eu queria saber, na verdade, é mais uma questão prática, de quando é ideal a gente aplicar o PPS? Sempre. O PPS, ele cabe sempre. É que o PPS, ele é uma foto do paciente, né? Então, não adianta eu tirar uma foto só em um momento. É ideal que eu veja como era essa foto antes, como ele está agora e como ele pode chegar depois. Então, o PPS atual, por exemplo, paciente na UTI, 10%. Tá, como é que ele veio antes dessa internação da UTI? Nos últimos meses. Ah, a família me conta que ele começou a ficar mais sentado, ele estava precisando de ajuda para tomar banho. Ele até comia sozinho, mas assim, não ficava muito tempo deitado, um PPS de 40. 40 ele caiu para 10. Ele não vai voltar a 100. No máximo que ele vai chegar é a 30. Então, é importante a gente conhecer o PPS prévio, olhar para o atual e ver qual que é a perspectiva futura. Tem uma coisa que a Mila trouxe que é importante. A gente tem um viés, o médico costuma ter um viés cognitivo de otimização, né? A gente sempre acha que vai dar tudo certo, que o paciente vai... Porque a gente teve um caso X que a gente fez tal coisa e deu muito certo, mas não que a gente não possa usar esse viés, mas lembrar que ele é um viés cognitivo que a gente usa a via mais rápida para chegar numa decisão. A gente não usa a via analítica. Então, eu pego duas coisas, eu já tomo a decisão. Não, vai dar certo, é só fazer isso. Calma, coloca mais coisa aí, começa a olhar mais amplo. Se você tem mais dados, te ajuda a tomar uma decisão melhor. Então, o viés cognitivo de otimista às vezes atrapalha a gente. É por isso que é legal quando a discussão acontece nossa, né? Às vezes, vamos pedir parecer, não estou sabendo o que fazer. Tá, vamos discutir. Ó, eu já vi isso, 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 isso. Você, eu já vi isso, isso, isso. Vamos pensar junto? Porque daí eu tiro um pouco do seu viés otimista, você tira um pouco do meu viés pessimista, principalmente se for intensivista, que vai jogar lá embaixo, e aí a gente consegue chegar numa conclusão melhor. Eu acho que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade médica também é importante, né? Eu acho que muita gente tem medo de pedir parecer para paliativo, como se eu pedir parecer para paliativo, eu estou matando o meu paciente. É que eu não quero fazer mais nada. Mas, na verdade, não. É para ajudar nesse prognóstico, ajudar nas tomadas de decisão. E, inclusive, eu já indiquei diálise e chamei vocês. Eu acho que esse paciente tem que dialisar. O que vocês acham? Vamos conversar disso. Já indiquei intubação, indiquei prona na UTI e uma paciente, inclusive, saiu bem depois, que estava paliativada pela equipe. Mas é óbvio que são raros casos que a gente pega, né? Mas ainda assim eu consigo ver em alguns pacientes um prognóstico de às vezes recuperação e a gente pode chegar num contexto de tomar aquela decisão do meio do caminho, que é a mais difícil, porque o objetivo final a gente vai desenhando com o paciente. Acho que fica mais fácil se a gente discutir. Respondi? Mais uma pergunta? Uma? Então vamos. Obrigada pela aula, Lucas. Eu acho que a conversa com a família, ela é dia a dia, toda hora, todo momento, e às vezes, no primeiro momento, a família é reticente e eles não aceitam. E mesmo depois que você aborda diversas vezes e a família não aceita, ou o paciente tinha convicções e ele queria o que a gente escuta muito, morrer tentando. Não, ele queria morrer tentando, a gente não pode abandonar. E aí, o que que a gente faz? Essa pergunta eu acho que é a melhor de todas agora. Porque primeiro conceito que eu trouxe aqui é que o cuidado paliativo é uma melhora de qualidade de vida. Quando eu tento ir falar de limitação e eu vou lá para paliativar e eu vou tirar tudo, vai dar errado. A gente tem que ir literalmente como uma folha em branco para uma reunião como essa. Porque o que a família sente quando a gente fala de paliativo desse jeito, que a maioria das pessoas conversa? De que nós vamos abandonar. De que vai acontecer a mistanásia, que é o não cuidado, o abandono, e isso acontece. Se a gente pensar dentro do hospital, e vocês já viveram isso, o paciente paliativo é o último a ser passado na visita, ele fica alguns dias até sem tomar banho, sem escovar dente, às vezes ninguém vai lá dentro ver como ele está. Isso não é cuidado paliativo, isso é abandono. E nenhuma família iria querer, muito menos eu, muito menos qualquer pessoa aqui não iria querer isso. E às vezes eu falo para o residente, a intubação é o menor dos problemas.
Se você for deixar esse paciente em insuficiência respiratória, entuba e leva ele para UTI, porque o tubo tá tudo bem, mas ele ficar sofrendo em insuficiência respiratória sem ser cuidado, isso é abandono. Então, quando essa história da comunicação, a gente pode também fazer uma aula disso, que é só sobre comunicação, ela é uma arte que precisa ser trabalhada e estudada e treinada. A gente, médico, acha que já nasceu sabendo ela e já sabe fazer. Só que eu falo para os meninos lá na UTI, comunicação é igual passar catéter central. O primeiro dá errado, o segundo dá errado, o terceiro dá errado. Lá no 15º, tem trabalho falando que no 18º ou 19º você começa a ficar melhor. Mas até lá não começa. Problema, nós médicos queremos aprender. E aí vou trazer para o cenário da UTI. SARA grave, monitorização hemodinâmica, catéter de Swan-Ganz. Quantos tem na UTI? 1, 2. Vocês, glomerulopatia rara, quantos tem? 1, 2. E comunicação? Com quantas famílias a gente fala todo dia? Com quantas pessoas da equipe a gente fala todo dia? E eu aposto que muitos não estudaram comunicação, como eu não tinha estudado comunicação até fazer cuidado paliativo. E aí, comunicação é uma habilidade treinável. Ninguém nasce sabendo. Você precisa começar a fazer e prestar atenção como você está fazendo, para que você comece a olhar. Nossa, posso fazer assim, assado. Ah, que técnica que eu uso? Ah, o Daniel Forte me fala uma técnica muito boa, de vínculo, emoção e razão. Muito legal, vou usar dele. Nossa, funcionou. Por que a maioria das vezes com a gente funciona? Né? Porque a gente treina isso. A gente não vai para a reunião querendo limitar. Não vai. A gente vai querendo conhecer a família. A hora que a família percebe isso, eles se apegam a gente. Vocês já viram isso? Se apegam a gente e só querem falar com a gente. Não é que a gente é bonzinho ou malzinho. A gente só está olhando para o sofrimento deles. E aí a gente faz um vínculo que talvez ele não conquistou com as outras equipes. Não deu tempo, ninguém estava olhando para isso especificamente. Vocês tinham outras preocupações. E na interconsulta, então, é muito mais desafiador. Porque daí se envolve outra equipe, um outro pensamento, é muito mais difícil. Então, acho que a minha dica é: não tente falar de limitação. Tente conhecer o doente. O que sair dali, saiu. Só a minha segunda dica, que eu acho que é a mais preciosa: evitem a palavra precisar. Seu pai precisa de diálise, mas, ai, tadinho, né? Nós não vamos fazer. Quem precisa tem que fazer. Seu pai precisa ser entubado, mas, nossa, não vamos fazer não, né, tadinho? Vai entubar, machucar. Se ele tiver uma parada, a gente faz massagem, quebra as costelas. Isso não é uma comunicação efetiva, né? Quem precisa tem que fazer. O que a gente pode fazer? Eu tenho caminhos. Todo mundo precisa dialisar? Não. Todo mundo precisa ser entubado? Não. Eu tenho caminhos. Insuficiência respiratória pode ser tratado com intubação, pode ser tratado com controle de sintomas. Se eu entubar um TEP, eu mato ele na hora, que a hipertensão pulmonar vai fazer a falência de ventrículo direito. Então, ele não precisa de intubação, né? Ele pode ser tratado de outra maneira. Então, sempre lembrar que eu tenho várias possibilidades, inclusive ações paliativas, como ela coloca aqui, para que eu não chegue lá falando esses termos às vezes. Ah, seu pai precisa de diálise, ele está precisando de diálise se eu tirar, né? E aí eu não vou conseguir convencer. Porque se eu tentar convencer, não vai dar certo. Eu preciso ouvir o sofrimento e mostrar: estou aqui, vou cuidar, estou com você. O que acontecer, você pode falar para mim, eu vou te explicar. O problema não é a intervenção, e sim o cuidado. Aí a família muda. Respondi. Te dei mais dúvida, né? Paola, última pergunta. Última pergunta. Pegando nesse ponto, mais uma parte mais prática, a gente já teve, não só na diálise, mas alguns outros, então o paciente já tem a diretiva antecipada. Eu não quero tal procedimento, então eu não quero dialisar, eu não quero ser entubado. Mas em um certo momento ele evolui com uma piora e ele perde a capacidade dele ali de decidir e a família que começa a decidir. E aí a família fala: agora é a gente que escolhe e a gente quer. E essa hora eu fico muito aflita, porque parece que eu estou desrespeitando o paciente e eu não sei o que fazer. Não, essa pergunta rende, assim, 3 dias de conversa. Porque, primeira coisa, diretiva antecipada de vontade. Vou traduzir para vocês o que é. Diretiva antecipada de vontade é algo que, quando eu perder a consciência, eu já vou deixar descrito para o que eu quero que façam comigo. Por exemplo, plano de parto é uma diretiva antecipada de vontade. Então, eu quero que aconteça isso, 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 isso. Beleza, eu deixo descrito mais ou menos um roteiro do que a pessoa vai fazer. No cuidado paliativo, a gente pode, e no fim de vida principalmente, a gente vai chamar de testamento vital.
Testamento vital, ele não precisa estar lavrado em cartório, ele é falado para o médico, se o paciente falou para o médico e deixou isso descrito, é do paciente. Eu sempre vou escutar o paciente fazer o que o paciente quer, mas eu não vou passar por cima da família e do sofrimento que eles estão entrando ali naquele momento. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Cuidado com diretiva antecipada de vontade de procedimento. Tipo assim, eu não quero ser tracostomizado. Tô falando eu, Lucas, eu não quero ser tracostomizado. Tá, mas se eu sofrer um acidente e a tráqueo no meio do caminho for um passo, eu quero. Então, cuidado. Ah, diretiva de não intubação. Em qual cenário? Por que que eu falo isso? É mais interessante que a gente médico conheça o paciente. A gente conhecendo ele e sabendo a diretiva de valores, principalmente, do tipo, eu não quero ficar totalmente dependente ou ficar acamado. Beleza. Eu conheço o paciente, ele foi entubado por uma sepse. Mas aí ele fez a segunda sepse, a terceira sepse, e aí ele não está saindo da ventilação, e aí tem a ideia de fazer tráqueo. Você fala, poxa, terceira sepse, PIX, já está internado há muito tempo, a morbidade desse doente é muito ruim, eu conheço ele. Ele não aceitaria ficar nessa condição. E aí ele já me trazia isso. Eu vou conversar com a família, porque eu sei disso, vou lembrar isso a eles, e a gente vai trabalhar isso em conjunto. Então, eu gosto mais da diretiva baseada em valores do que em procedimento, porque depende. E uma coisa muito importante para quem quer é ter um representante em saúde. O que isso quer dizer? É uma pessoa que vai tomar as decisões por você e vai defender as decisões que você fez, esteja elas escritas ou não. Só dicas: não deixem pai e mãe, namorado, marido, porque essas pessoas vão estar sofrendo, elas vão estar pensando no sofrimento delas. Precisa ser alguém que conhece você suficientemente e que essa pessoa consiga pensar com a sua cabeça. Ela pode ser sua amiga, mas não necessariamente ela vai estar num sofrimento muito grande. A Manu, já falei para ela que ela é minha representante em saúde várias vezes, porque ela vai ter que brigar com a minha mãe e com meu pai. Por causa disso, a pessoa vai ter que pensar com a sua cabeça, né? Então, quando chega nesse impasse de que a família quer uma coisa e o paciente queria outra, nós não vamos atropelar a família, nós vamos cuidar dessa família e tentar trabalhar o sofrimento. Porque a hora que o sofrimento da família estiver melhor trabalhado, a gente mostra que o objetivo de cuidado é o doente e não a família. Porque senão eles estão sofrendo. Quem está sofrendo fica pensando só em si. Essa é a ideia da comunicação que eu estava falando, né? Que é vínculo, emoção e razão. Eu só consigo falar de razão, que é não intervir nesse caso que você está me trazendo, se eu passei muito bem pelo vínculo e pela emoção. Fiz vínculo com a família, ela me conhece muito bem, beleza, eu vou trabalhar a emoção. Se a emoção não tiver trabalhada, a razão vai dar errado. O que que a gente faz? A gente chega falando de razão, né? A gente chega lá falando, não vai entubar, não vai dialisar, né? Mas nós estamos falando de razão. Mas e a emoção dessa pessoa? Como é que está trabalhada? Né? Um exemplo básico disso. Se alguém chega e fala, ai, Paola, meu avô morreu. Aí você vira e fala, que é amigo seu. Nossa, mas também ele tinha 98 anos, um câncer de pulmão metastático. Você queria que ele vivesse para sempre? É isso que a gente faz o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado. O que que você faz? Você vai virar para ele e falar assim, nossa, e como é que você tá? Aí ele vai falar, ai, tá difícil, minha mãe tá mal, meu pai tá mal. Ah, mas também, né, meu avô tinha 98 anos, um câncer, ele já não ia viver muito. Foi melhor para ele, né? Ele chega na conclusão, não é você que chega na conclusão para ele, entendeu? Então você ajuda a trabalhar vínculo, emoção e vai falar de razão na hora que tudo isso aqui está trabalhado. Essa semana nós tivemos hoje tive uma intubação paliativa, semana passada eu fiz a reunião, uma familiar estava na emoção, os outros todos na razão. Não dava para estubar. Eu tive que trabalhar a emoção dessa. Uma semana depois, ela volta. É o tempo dele, o que aconteceu, ele que queria, foi lá e conseguimos levar ela para a razão, mas demorou esse prazo. Então eu preciso identificar e lembrar que família não é família, é familiar, porque cada familiar é de um jeito, né? E nós vamos ter que trabalhar com cada um deles. Então é muito mais complexo do que entubar, do que dialisar, do que ligar noradrenalina, do que ligar vasopressina, dá muito mais trabalho. Mas se a gente quiser cuidar de alguém e não só tratar da doença, a gente precisa fazer, certo? Bom, nós estamos com o tempo adiantado, mas vocês viram que o Dr. Lucas, além da expertise, é um especialista de comunicação, né? Treinou, ele mesmo falou, né? É um palestrante de primeira, né? E aqui a gente poderia ficar muito tempo. Primeiro, fazia muito tempo que a gente não via um anfiteatro tão lotado, né? O interesse, então. Segundo, que nesse anfiteatro mesmo, Lucas, eu não vou lembrar a data, deve ter sido 2014, nós criamos cuidados paliativos.
Nós chamamos um professor lá da USP, deu uma palestra, deve ter alguma placa pregada por aí, começamos o cuidado paliativo. Nós não tínhamos há 10 anos atrás aqui. É inacreditável, não tinha. Nós tínhamos tudo isso que vocês falaram, mas não tinha um treinamento, não tinha aula, não tinha ensino. E foi uma mudança brutal. Então, isso hoje tem aula na faculdades, tem eventos, tem essa discussão maravilhosa. Então, foi um grande avanço. Eu lembrei isso quando foi o ECIP, o primeiro foi em 2016. E nós criamos, e criamos antes o paliativo. Bom, e dizer na nefrologia, nós já tivemos esse dilema dos cuidados paliativos, que não é nem cuidados paliativos, que é a morte encefálica. O Dr. Piccolo faz isso todo dia, a equipe dele, que é a doação de órgãos, os transplantadores, nós já defrontamos com isso. O que nós não defrontamos é ainda fazer o que com o paciente em diálise, que todo mundo aqui já sabe. Então, foi excelente, eu acho que a gente tem que desdobrar isso em mais aulas, incorporar mesmo no currículo, definitivamente, principalmente essas especialidades que vivem dentro do hospital e trabalham com doentes dessa maneira, e dizer também que eu prestei atenção, quem mais fez pergunta da NEF foi da enfermaria. O transplante não fez nenhuma, e da hemodiálise também não fez, que é o problema maior, está na hemodiálise, não está não tá no... Então, você vê que, por quê? Eles provavelmente estão sofrendo uma pressão todo dia, né? Então, é isso aí, muito obrigado, parabéns. Obrigado. Ô, professor, só uma coisa. Professor, só uma coisa, ó. Fica o convite em nome da Paula para os residentes passarem estágio com a gente. Tá bom? Obrigado.